Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova aqui no canal, já se inscreve para sempre que tiver conteúdo novo você ter acesso sobre comportamento na pós-graduação, qualidade e saúde mental na pós-graduação. E o tema do vídeo de hoje é sobre a síndrome de burnout na academia. Gente, é isso que vocês estão ouvindo mesmo. Eu sei que eu tenho resistências aí em falar em termos de doença, saúde, né? Eu tendo aí, até por ser psicóloga escolar, trabalhar mais com a ideia de prevenção, mas é isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá, gente? Mas vamos tentar falar desse tema de um jeito crítico, de um jeito que contemple aí a realidade de você que está passando por um mestrado, por um doutorado, e espero que você possa se orientar a partir dessas descrições que eu vou trazer aqui no vídeo, tá bom? Bom, gente, começando aí, eu vou falar de modo geral e depois a gente vai afunilando para a vida acadêmica, tá? Para algumas questões pertinentes à vida acadêmica, onde essa síndrome atravessa muitas vezes a vida de alguns estudantes. O que é a síndrome de burnout, né, gente? É uma síndrome caracterizada pelo desgaste, então ela é uma especificação de um quadro de estresse, a gente pode chamar assim, e por atividades, esse quadro de estresse, esse desgaste que ocorre no sujeito, ele é motivado, diferente de um quadro de estresse genérico, por excesso de atividade repetitiva em relação à atuação profissional. Ou acadêmica no nosso caso, né? E por que eu tô chamando de síndrome de burnout no caso de acadêmicos e não quadros de estresse? Eu tô falando isso contextualmente para a área de ciências humanas e sociais. A síndrome de burnout, quando ela vai aparecer na história, ela vai versar sobre profissionais da saúde que começam, diante do quadro de estresse, não parar de pensar em trabalho e adquirir uma insensibilidade em relação ao cuidado com outras pessoas. Um exemplo disso que tem numa das literaturas que eu consultei é a enfermeira demora mais, por exemplo, para trocar a fralda de um paciente que está internado, ou seja, ele passar por essa situação de ficar muito tempo em contato com as suas fezes, tá, gente? É esse nível de insensibilidade, dependendo do caso. E a enfermeira, ela, de tão exausta, de tão cansada, vamos deixar claro aqui que não é um plano arquitetônico dessa enfermeira, ela simplesmente fala, tá tudo bem ela aguentar mais tempo, né, nessa situação. O paciente idoso com as fraldas defecadas, né, em contato com aquela substância. Então, ela é caracterizada, né, tanto por essa insensibilidade às relações humanas, quanto pela ausência de conseguir pensar em outra coisa que não seja trabalho, tá? Com o tempo, ela saiu de profissionais da área da saúde, que são os profissionais que mais pegam atestado até hoje, em primeiro lugar, empatando ali com o pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, e passou para profissionais da área da educação, e em especial para profissionais da educação básica, devido ao alto fluxo de correções e o alto desgaste nas relações humanas na educação via desvalorização de profissionais da educação, né? A gente tem vivido um momento aí no cenário político que se tem usado muito profissionais da área de educação como bode expiatório. E também tem se, por não valorizar a profissão de professor, de professora, cumulativa aí às condições da pandemia, tem se acrescentado mais carga na vida desses profissionais. Então, por isso que essas pessoas foram acometidas também pela síndrome de burnout, não por um quadro de estresse generalista, tá bom? O quadro de estresse generalista, ele poderia ocorrer com uma pessoa que trabalha numa função administrativa, numa empresa, e ela precisa de um tempo para descansar, mas veja, ela não perde uma insensibilidade no atendimento com a clientela que ela atende, porque ela não tem clientela nesse caso, diferente de profissionais da saúde e de profissionais da educação. E por que eu estou chamando então de síndrome de burnout na vida de acadêmicos? Em especial
para acadêmicos, pessoas acadêmicas na área de humanas, saúde e ciências sociais. Porque embora não haja uma relação direta de atendimento, como acontece lá na saúde, como acontece na educação, nós temos que lidar com questões sensíveis ao construto do que é ser humano. Na maioria dos temas de pesquisa que a gente tem, a gente está lidando com esse tipo de construto, não é mesmo? Então, se um acadêmico ele não consegue desligar dos problemas que ele tem na vida acadêmica, ele não consegue desligar dos problemas relacionais que ele tem no grupo de pesquisa dele, no departamento dele, se ele não consegue desligar da pesquisa, mas trava em relação a isso, e se ele perde a sensibilidade em relação à agência humana, sim, a gente pode chamar isso de síndrome de burnout, tá bom, gente? Então, por isso que eu não estou chamando de um quadro de estresse generalista, mas sim de síndrome de burnout, nesse caso, dada a complexidade e a especificidade da dinâmica no modo como o estresse ele vai funcionar naquele organismo, tá? Então, passada aí essas contextualizações preliminares, passada aí a ideia do que é uma síndrome de burnout, o segundo ponto dessa nossa conversa é como identificar se você está com síndrome de burnout. Lembrando que você não pode fechar um diagnóstico com um vídeo meu na internet. Procure um psicólogo antes de sair falando que você tem síndrome de burnout, tá? Vamos combater a esse movimento de patologização das vidas, né? E eu vou falar isso com muito espírito crítico, tá? Para que você não saia se patologizando e não perca aí o seu ímpeto, né, de mudar a sociedade, tá? Que é o que a gente mais vê muitas vezes. Tem até uma aula que eu deixei aqui no canal sobre patologização da vida, medicalização da vida. E a ideia não é que você veja esse vídeo e saia aí se medicalizando, até porque vai tudo contra o que eu penso como psicóloga escolar, tá bom? Mas a ideia central é você primeiro eu vou falar numa instância que você identifique se você já entrou nesse quadro, e na segunda instância eu vou falar como prevenir ou como lidar caso você já esteja acometido ou acometida por essa síndrome, tá bom, gente? Primeira questão você vai fazer um autoquestionamento aí, tá? Será que eu devo procurar uma psicóloga, um psicólogo, até uma terapia medicamentosa, né? Observe os seus comportamentos e os seus pensamentos, tá, gente? Você costuma ter dificuldade para dormir ou acorda muito mais cedo da hora que você gostaria de acordar? Primeiro ponto. Tô falando linhas gerais, tá, gente? Tem muito mais outras especificidades aqui. Você não consegue falar de outro assunto a não ser da sua vida acadêmica? Né? Então, mesmo que você queira falar de outros assuntos, você não consegue. Você só consegue falar da sua vida acadêmica, das relações que você tem na academia que te estressa, do seu desejo de gastar o seu réu primário com alguém da academia. É outro sinal, tá, gente? Além de não conseguir falar de outro assunto, até quando você consegue falar de outro assunto, o teu pensamento não está ali no assunto que você está falando, você está pensando em demandas do mundo acadêmico. E por mais que você tente pensar em outra coisa, volta o pensamento de demanda do mundo acadêmico, o artigo que você tem que publicar, a treta que aconteceu na academia. Eu tô falando academia vida real, porque todo mundo tem uma treta na academia. Se você não tem nenhuma treta na vida acadêmica, você não viveu a academia, né? Então, assim, todo mundo que eu converso tem treta no mundo acadêmico. Até quem eu achava que não tinha treta das minhas relações tem treta. Então, assim, né? Não gostaria de naturalizar a treta no mundo acadêmico, mas a treta existe no mundo acadêmico. Até porque é todo mundo criticando um monte de coisa. É óbvio que uma hora vai dar treta, né? Porque as pessoas, elas imprimem uma visão tão romântica de mundo, né? Alguns se esforçam para seguir esse norte utópico, outros só falam mesmo e na vida pessoal é um ser humaninho, né, execrável. Então, isso tudo dá dissonâncias nas relações, né? E é por isso que creio eu que tem muita treta na vida acadêmica. Eu achava que era só eu que não levava desaforo para casa, mas não, tem uma galera aí também, uma galera muito mais tranquila, que é tretada na vida acadêmica. Então, você só consegue pensar nos seus desafetos na vida acadêmica, nas suas tretas, né? É outra questão também. Então, assim, gente, esse combinado, em especial, que vai formando a síndrome de burnout. E o último,
Você percebe que por mais que você queira ter sensibilidade ao outro, você tá tão exausto, tão exausta, que a primeira reação que você tem é não me alugue com isso, não peça empatia pra mim, sabe? Por mais que você queira ser sensível, você não consegue ser sensível ao outro. É tipo o exemplo que eu dei da enfermeira, né, que começou a perder a sensibilidade de que precisa trocar uma pessoa idosa usando fralda geriátrica o quanto antes, se não dá assadura. É uma situação, digamos assim, né, bem constrangedora e humilhante para a pessoa que usa a fralda geriátrica e ela mesma não pode se trocar sozinha, coisas do tipo. Tem alguma situação na sua vida semelhante a esse exemplo da enfermeira? Então, é sinal que provavelmente aí você está passando, né? Por uma síndrome de burnout. Outra coisa, do ponto de vista fisiológico, você tem taquicardia, sudorese, tremor nas mãos, né? A tua paciência, ela já esgotou faz tempo? A vontade de, assim, você não tem mais vontade de queimar com o réu primário, de perder o réu primário, igual eu brinco, você já está quase perdendo o réu primário? Então aí pode ser um indício de síndrome de burnout, tá bom? Bom, posto isso, né, se você está desconfiado, desconfiada, é hora de procurar uma ajuda profissional, é hora de procurar aí um profissional para te orientar. Do ponto de vista social, quais são os disparadores, pensando numa estrutura de sociedade como a nossa, que ainda não superou a Covid-19, tá? E se você acha que tá tudo bem com a Covid-19, esse canal não é para você, tá? Esse canal não foi feito para pessoas negacionistas, pessoas com discurso de ódio. Então, assim, nem adianta vir aqui hatear nos comentários que eu vou apagar, tá? Só esse disclaimer aí. Então, gente, quais são aí, qual a leitura social que a gente pode fazer que seja também um disparador para síndrome de burnout na vida de algumas pessoas que estão na academia nesse momento e que precisam escrever sobre temas aí complicados do ponto de vista da violação de direitos humanos, né? A gente está passando por um momento da sociedade muito delicado, né? Um binarismo político sem sentido algum, enquanto vidas estão sendo dizimadas, tá? A gente está passando por um momento que todo mundo voltou para o presencial, mas as cobranças continuam sendo remotas, como se a gente tivesse o mesmo tempo do tempo remoto, né? Então isso também acarreta mais carga para as pessoas. Por conta do binarismo político, por conta do cobertor tá curto na economia, por conta do corte de verbas com pesquisa, nós temos vivido um individualismo exacerbado na academia. E quando eu falo exacerbado, eu não tô brincando. Da pessoa querer fazer desvio de função, se você está num programa. Gente, isso tudo é e-mail que eu recebo, não é tirado da minha cabeça, tá? É e-mail de pessoas que assinam um canal que me mandam seus relatos. E que eu falo, quem manda, eu não tenho tempo de responder todo mundo, mas eu vou elencando esses relatos aí para produzir vídeos, né, na internet. Então, assim, desvio de função está acontecendo muito, né? A pessoa ela não ter tanto tempo a ponto de não poder negociar contrato relacional. Tem se somado isso a um baixo repertório de habilidades sociais da parte de muita gente, porque as pessoas ficaram muito tempo sem ter contato com o outro, só contato remoto. Nem todo mundo a pessoa, se ela já tinha dificuldade em se relacionar com outras pessoas, isso aumentou uma carga também dela saber se expressar, né? Então tem mais esse acréscimo. Revistas, quando abre editais de dossiê pedindo artigo em um mês, né? Pessoas sem tempo de ter atenção para outras pessoas. Então, isso tudo, somado aí em especial para o gênero feminino, que além de tudo isso na academia, e não adianta você, homem, hétero, branco, vir aqui e falar que é uma exceção à regra, tá bom? Você pode até ser uma exceção à regra, parabéns para você, tá? Mas acontece que a gente ainda vive numa estrutura patriarcal e não é uma pessoa se comportando diferente que vai modificar esses comportamentos que eu pontuo aqui. Porque sempre que eu falo de algo estrutural, é mal de quem é formado em psicologia, né? A pessoa ela tende a querer particularizar e individualizar para ela, como se ela fosse a sociedade toda. Tá, gente? Eu não tô falando de você que cumpre com a sua tarefa de dividir tarefas domésticas, tá? Dividir e não ajudar, porque não é favor você limpar a sua própria sujeira. Tá? Então, assim, eu tô falando em especial do gênero feminino de mulheres que têm que ainda
se dividir entre a vida doméstica. Muitas mulheres são mães, aí o cuidado, a referência de cuidado socialmente falando, ela é predicada muito mais às mulheres, tem um peso muito maior. Não se ensina o afeto e o cuidado para homens como se ensina para mulheres, tá bom? A gente tem esse segundo fator aí que pode sim contribuir para uma síndrome de burnout, tá? E essa mulher, por ter que se dividir em tarefa doméstica, em cuidado, ela ainda tem que cumprir com as demandas na academia. Então, o que vai acontecer? Começa a virar noite, começa a acordar mais cedo, chega uma hora que ela está em esgotamento, tá? E aí é onde começa a gritar com pessoas dentro de casa, começa um monte de prato cair no chão, ninguém ajuda porque existe, né, a política de identidade da romantização da mulher que dá conta de tudo, que é o que eu vulgarmente chamo como síndrome da Mulher Maravilha. Se você é mulher acadêmica e quer que eu fale melhor dessa síndrome da Mulher Maravilha, deixa aqui nos comentários. Bom, se eu ver que há interesse, eu faço um outro vídeo falando disso. Então, tudo isso, socialmente, vai acarretando aí uma maior carga às pessoas na academia, em especial esse último item aí, as mulheres, tá bom? Posto isso, né, e aí você precisa procurar ajuda. Se você identificou isso, não sair dizendo para os outros que você está com síndrome de burnout sem fazer nada, que é o que a maioria faz, ou só ir no psiquiatra tomar remédio e não modificar aí a tua relação, teu modo de lutar e resistir nessa sociedade que tem dois fenômenos aí que a gente abordou do ponto de vista social, que é o sucateamento da pesquisa e o retorno, as pessoas não saberem lidar nas relações sociais, né, com esse retorno da Covid presencial diante aí do cenário de Covid-19 e, em especial, questões associadas ao gênero, tá? Não é para você sair se diagnosticando e tomando remédio adoidado, tá? É para você procurar ajuda para você superar alguns paradigmas, ajuda psicológica, em especial. Tá? Porque tem casos de burnout que não medica, tem casos que medica, depende do nível, da instância que isso tá. Agora vamos para o segundo tópico. Kat, o que eu faço para prevenir ou para erradicar? Eu vou falar em linhas gerais, tá, gente? Esse vídeo é um alerta, né? Eu não tô aí do outro lado, eu não tô na tua casa para falar coisas muito específicas. Então, vai ser um pouco genérico as coisas que eu vou te falar. Primeira coisa, né? Você precisa ter um planner. Você precisa começar a ter noção de quantas horas você leva para fazer determinada tarefa na academia, né? Eu sei que, por exemplo, meu Pomodoro ele é de 1h40. Para questões acadêmicas e para aprendizagem de línguas, eu faço o Pomodoro clássico, 20/5, né? Então, você tem que ter uma noção de quanto custa o seu tempo para executar ações. Primeira coisa, né? Eu uso o Pomodoro, você pode usar outro método. Para mim, o que funciona mais é o Pomodoro, tá? Então, começa a ter noção de quanto tempo você leva para fazer determinada atividade, para você começar a gerenciar expectativas suas e dos outros. As suas, porque muitas vezes a pessoa na academia ela acha que é um super-herói ou é a Mulher Maravilha e vai dar conta de tudo, sendo que o dia tem 24 horas para você trabalhar e nessas 24 horas você precisa dormir de 6 a 8 horas. Então, juntando aí com seus outros compromissos, né? Então, quando você começa a ter noção real de como você funciona, de como você rende, você começa a selecionar o sim ou o não que você vai dar para futuros convites que você tiver, tá? O segundo ponto, já em apoio a esse primeiro, é você aprender a falar não. É você aprender a delegar tarefa, tá? Duas coisinhas aí para quem tem síndrome de burnout que é muito difícil. Falar não e delegar tarefa, tá? As pessoas adoram, elas já sentiram que você é alguém muito responsável, é uma característica do perfil acadêmico a pessoa ser extremamente responsável, ter uma habilidade incrível de solucionar problemas e ter muita autonomia. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Se você tem esses 3 comportamentos, não é só você que sabe que você tem. As pessoas já sacaram que você é essa pessoa. E por as pessoas já sacarem que você é essa pessoa com esses 3 comportamentos chaves, as pessoas vão achar que você é uma pessoa muito bem resolvida e vão querer pegar o delas e dar para você fazer. Vão querer delegar coisas para você. Então, quando alguém for folgado com você, muitas vezes gentileza gera gente folgada, não gera gentileza não. Tá bom, meu amor? Então, você vai pegar e falar não para essa pessoa, tá? Você vai aprender a dizer não, tá? Você vai aprender a dizer não com o seguinte mantra.
que é um mantra que eu uso muito para quem faz atendimento clínico comigo e é professor universitário, está passando por um mestrado, doutorado. A cada sim que você fala para o outro, é um não que você fala para você, tá bom? Você só vai falar sim para o outro na síndrome de burnout se esse sim significar um sim para você também. Se a conta der, se eu falar um sim para o outro, vai ser um sim para mim, aí você pode falar assim. E se esse sim der nas suas horas de trabalho também? Se ele não der nas suas horas de trabalho, esse sim não é um sim para você. Voltando ao tópico anterior. Então, você vai precisar começar a gerenciar suas expectativas e as expectativas do outro em relação a como você rende, tá bom? O terceiro ponto é que você precisa começar a comunicar às pessoas a sua necessidade. Sim, você vai trabalhar, vai escrever artigo, vai escrever tese, vai escrever dissertação, você vai fechar a porta do dormitório que você tá bom? Tá vendo essa porta aqui, ó? Essa porta aqui, você vai fechar ela, tá bom, meu amor? Porque é o seguinte, as pessoas, quem sabe da sua necessidade é você. Então, o que você precisa aprender é a ter o maior poder de representação de você mesmo, tá? É aprender a expressar para os outros a sua necessidade. Uma delas é essa: eu estou ocupado, não me incomode de tal horário a tal horário, porque simplesmente quando você vai escrever algo na tua casa, se você não está com outra pessoa que é da academia, a pessoa não entende. Ela acha que está tranquila a sua vida porque você está em casa trabalhando, tá? Outra coisa, comece a expressar necessidades, emoções e sentimentos para ontem. Ah, o que foi que você sumiu? Eu estou cansado, eu estou trabalhando muito. Eu também fico frustrado de não poder sair com você, mas eu estou trabalhando muito. Comunicação assertiva, direta, expressando suas necessidades para os outros, né? Ah, olha, eu conto com a sua colaboração para quando eu terminar a minha tese a gente voltar a sair juntos, coisas desse tipo. Vai precisar usar esse recurso, porque senão começa a rolar cobrança social, começa a rolar um monte de cobrança diante de prazos e outras coisas que você tem, tá bom? Um outro item, você precisa de pelo menos um dia para descansar. Caso contrário, você vai começar a ter lapsos na memória, vai começar a ter esquecimento, vai começar a sentir raiva. Tem pessoas que vão para melancolia, começam a chorar, e tem pessoas que sentem raiva. Eu mesma, quando estou perto de uma síndrome de burnout, eu vou para o perfil que fica mais raivoso, né? Quando eu percebo que é uma raiva do nada, é cansaço, ou eu fico triste de estar cansada, não porque algum evento aconteceu. Então, se você perceber isso, é sinal que está na hora de você descansar, está na hora de você tomar algum distanciamento das suas tarefas. Então, pelo menos para prevenção, um dia de descanso na semana. Se você já está com a síndrome de burnout, você vai ter que achar lacunas na sua agenda para descansar. E descansar é descansar mesmo, é ir no cinema, é arrumar uma gaveta, é qualquer coisa, é ler um livro de romance, qualquer coisa que você entenda como descanso. Mas você vai precisar parar, porque senão você vai começar a ter bloqueio de ideias na sua escrita, tá bom? O terceiro ponto, esse ponto ele é de cunho mais médico, tá? Mas ele é preventivo também. Você tem mantido regularmente suas consultas com endócrino em dia? Você checou a sua vitamina D, sua tireoide, testosterona aí para os homens, progesterona para a mulher, testosterona para a mulher também. Isso tudo, essa queda desses hormônios pode acarretar, pode ser uma das variáveis da síndrome de burnout. Lembrando que hormônio sozinho não põe ninguém em síndrome de burnout. Você precisa ter um evento desencadeador junto com essa queda hormonal para estar em síndrome de burnout. Tá bom, gente? Outro ponto, você tem sentido, feito atividades durante a tua semana que tem evocado uma relação de prazer na sua vida? Atividades simples, né? Eu, por exemplo, é atividade simples mesmo, gente. Não precisa gastar dinheiro, porque eu sei que a vida do pós-graduando é apertado. Eu sei que professora ganha pouco, mesmo você que é professor concursado, tá? Então, assim, quando eu falo de atividade simples, eu tô dizendo o seguinte. Eu vou dar dois exemplos do que eu uso. Eu gosto muito de cheiros, aromas, né? Então, assim, quando eu tô muito tensa, eu vou tomar banho, eu faço uma esfoliação na minha pele. Eu tenho um sabonete esfoliante para esses momentos. Essa questão tátil, sensível, já me tira daquele estado de agitação. Eu coloco uma música mais relaxante,
né? Eu uso perfume para dormir, perfume de lençol, né? Eu espirro, perfume borrifo para eu entender que, olha, tá na hora de descansar. Sabe, gente? Então eu começo a trabalhar, vira a chave, tá na hora de virar a chave, né? Eventualmente eu saio com algumas amigas, né? Vou tomar um café da tarde, alguma coisa com elas, entendeu? Então, e assim, sair com amigas que não vão te torrar de problema, que não vão alugar tua orelha, tá, gente? Você não precisa de amizade assim nesse momento. Olha, tá tudo bem acolher pessoas quando elas têm problema, mas quando você tá numa síndrome de burnout, evite aquelas amizades que só sabem falar de problema, aquelas amizades que eu chamo na minha vida pessoal de amizade queixosa, sabe? Oi, fulana, tá tudo bem? A fulana abriu a boca, na segunda frase ela tá falando de problema. Não é essa pessoa para você marcar de tomar um cappuccino na padaria, tá bom? Pega uma pessoa alto astral para uma amizade. Você deve ter uma amizade alto astral aí, né? Não uma amizade que só despeja, né? Resíduo emocional em você quando sai. Então, assim, eu não tô dizendo que você não tem que acolher amigos, mas para quem já tá na síndrome de burnout, para quem quer prevenir, não é a melhor amizade, aquela amizade que só fala 90% dos assuntos é falar de problema e os outros 10% é saber se você tem problemas para falar, tá? Então, assim, eu tô sendo bem objetiva, porque às vezes a gente vai sair com um amigo, o amigo tá pior do que a gente. E aí você já não tá legal, gente. Primeiro, quando você pega um voo em turbulência, né? Primeiro a tua máscara, depois a máscara do outro, tá bom? Então, selecione aí pessoas autoastral para você sair quando você tá aí querendo prevenir ou erradicar, né? Lidar aí com uma intervenção para a síndrome de burnout. Deixa essas amizades aí para hora que você estiver legal. As amizades queixosas, caso você julgue que é interessante ter uma amizade queixosa por outros motivos que eu não tenho conhecimento. Deixa esse perfil para outro momento, para você se relacionar em outro momento, tá bom? E não vai você sair com a pessoa, você ser a pessoa queixosa, porque aí você só tá ativando o esquema mental de estresse. Vai falar de outras coisas. Vai falar você também de outras coisas, não é pra você ir lá despejar o seu lixo emocional na outra pessoa, né? Então, assim, vai falar de coisas que. De coisas da série que você tá vendo. Vai falar de coisas agradáveis, porque a ideia é você sair com uma amizade para você desligar. É você aumentar o seu relacionamento social para você não perder a habilidade social nesse caso, tá bom? E, gente, saiba entender também, por último, que vai ter momento na sua vida que algum prato vai cair no chão e quebrar e que tá tudo bem se algum prato cair no chão e quebrar, tá, gente? Não é o fim do mundo, porque a gente tá vivendo uma aceleração do tempo por conta da pandemia que eu acho que nem o Walter Benjamin iria prever nos escritos de pobreza da experiência, tá? Tá desproporcional, assim, o tanto que as atividades têm exigido da gente de estar praticamente como se as pessoas tivessem que ser duas ao mesmo tempo, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Filtre amizades, filtre relacionamentos, filtre compromissos, né? Comece a filtrar. Adie reuniões que não são produtivas, que poderiam ser resolvidas em um e-mail. Eu mesma faço isso, né? Eu não vou em reunião que eu posso resolver um negócio em um e-mail, que eu vou para olhar para a cara da pessoa, eu já saio cancelando. Mesmo se for cliente meu de consultoria. Se ele for marcar a reunião para ficar no lero-lero, eu falo, ó, me manda por e-mail, tá, gente? Porque assim, todo mundo, assim, o dinheiro ainda você consegue correr atrás, mas o tempo é um recurso escasso que não tem como repor em muitas das situações, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Tá bom, gente? E você, como é que estão as coisas aí? Conta para mim, você tem tentado alguma dessas alternativas que eu trouxe? Lembrando novamente, né, que é um bate-papo introdutório aí para ajudar você na sua saúde mental, para te ajudar aí se você estiver passando pela síndrome de burnout, tá bom? E deixa aqui nos comentários tua experiência, como é que tá a tua vida aí nesse retorno presencial. Eu não vou chamar de pós-pandemia porque eu não, para mim é alienação, tá? Chamar de pós-pandemia, porque a gente ainda deu uma melhorada no quadro, mas não é uma coisa totalmente, né, que a gente está vivendo 100%, porque ainda tem casos de pessoas com Covid, a gente ainda tem tido aí relatos sobre, né? Então, conta pra mim aqui nos comentários
como é que tá a tua vida, se tá dando para gerenciar tudo, ou se você tá aí à beira de uma síndrome de burnout, tá bom, gente? Já deixa teu like, deixa teu feedback no vídeo também nos comentários, porque isso ajuda a engajar o vídeo aqui na comunidade do YouTube. Manda para aquele teu amigo na academia, porque na academia, gente, todo mundo treta na academia? Todo mundo treta, não é? O afeto de hoje, ele pode ser a treta de amanhã na academia? Ele pode, mas enquanto ele for o seu afeto, vamos colocar dessa maneira, né? Gente, eu tô no momento que eu tô levando tudo na esportiva já na academia, né? Eu acho que eu já virei a chave. O negócio é tão assim, às vezes, na academia, tão insano que eu acho que chega um momento que a gente vira a chave, né? Enquanto o teu afeto for teu afeto e não for uma treta, manda esse vídeo para ele. E se você tiver uma treta que foi gerada por conta de síndrome de burnout, manda esse vídeo para sua treta também. Tá bom? Quem sabe vocês não voltam a se falar e resolvem aí, né? Aparam as arestas. Tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui então. Fique bem, é o meu maior desejo aí para você que está vendo esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.